Olá, eu sou Marcela Cavallini. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho Corpo Fronteira. Eu sou artista pesquisadora e doutoranda de artes visuais da UFRJ e eu trabalho na interseção entre dança e performance e mídias como bordado, crochê, o vídeo, né, a fotografia. Então esse trabalho ele veio de um sentimento de desertificação diante de um corpo sociopolítico cada vez mais isolado em relação aos processos e às práticas do que seria uma ideia de comum, né? Então essa palavra comum ela é muito questionada, eu questiono ela no meu fazer, que seria uma palavra que de certa forma nos coloca num compromisso com relação à diferença, com relação aos processos de subtração e negação, né, da diferença, do que a gente também pensa que seja natureza, né, entre a relação entre eu e o outro. Então, o ato de bordar a fronteira, a palavra fronteira, me coloca nessa situação de, ao mesmo tempo, marcar esse limite, fazer com que isso também seja um processo de proteção, né, do próprio corpo e de como ele se constitui, né, numa ideia de comum com o outro. Esse trabalho ele é realizado dentro de casa, né, no momento pandêmico, enfim, sobre um discurso de isolamento social, que também é um discurso extremamente questionável, né, à medida que a gente sabe que corpos, né, foram lançados a continuarem, darem uma continuidade a essa maquinaria capitalista, né, em pleno funcionamento. Então, foi filmado em casa e eu também estava, né, no processo de descoberta de ser mãe, que fez essa confluência tanto desse momento de pandemia quanto essa descoberta aí dessa outra faceta mãe, né? E ao mesmo tempo também foi filmado em alguns lugares do estado do Espírito Santo, que é um estado onde eu fiquei esse momento, né? E que traz esses processos também de desertificação, né, de sua paisagem, através do plantio do eucalipto, né? Então a gente realmente tem um sentimento diante da monocultura, né, quando a gente atravessa os campos de eucalipto e como isso vai transformar uma ideia de comunidade, do que seria comunidade e como isso afeta realmente as comunidades, enfim, tradicionais que estão diretamente ligadas, né, que seriam não monocultores, né, não vindo de uma monocultura. Então, essa mídia, né, do bordado e do crochê, ela de certa forma questiona uma relação de continuidade, de sobrevivência, né? Porque um ato de narração, um ato de estar ali junto com aquela materialidade da linha, que constitui um corpo, né? Linha, corpo, né? Constitui algo único naquele momento.